Bom dia, boa noite pessoal, boa tarde, aqui quem vos fala é o professor Gisiel e eu venho aqui falar com vocês sobre uma parte do mundo da geografia. O que está acontecendo com o nosso mundo, né? Hoje nós vamos falar sobre a, a inserção da atividade da agropecuária no comércio mundial e a sua importância e o que isso interfere, influencia na nossa vida. Bom, acontece que, falando de urbanização, de processo de industrialização, a mecanização ela chega no campo, a indústria chega no campo. Hoje nós temos as ditas chamadas agroindústrias, né? As agroindústrias, por exemplo, no nosso caso no Brasil, vamos falar de Brasil. No Brasil nós temos a agroindústria sucroalcooleira, né? Que é as usinas de cana-de-açúcar. E você vê tratores, maquinários, ao mesmo tempo que você está tendo a colheita da cana, né? E você já vê logo próximo ali, tudo no mesmo sistema produtivo, poucos quilômetros, até mesmo nas áreas muito próximas, as usinas para a produção, né, do etanol, né, o açúcar mesmo para o consumo, uma boa parte é para a produção de energia, né, que é o etanol para os veículos automotivos. Esse é um exemplo da industrialização no campo, dos aspectos da cidade que acaba indo para o campo, né? Eu já tive uma aula na universidade, professor falando que o que do campo foi para a cidade e o que da cidade foi para o campo. Então, uma coisa básica, simples, né? A gente pode falar assim, do campo que foi para a cidade, nós temos a música, a cultura, né? E aí o dito sertanejo universitário, né? Você vê a música sertaneja misturando instrumentos eletrônicos, ritmos, né? Do rock, da música pop, entrando com a música caipira. Que deixou de ser caipira, na verdade, agora é sertanejo universitário. Bom, é a questão cultural, a gente poderia falar basicamente. E os aspectos urbanos que foi para o campo, as tecnologias, a indústria. E aí temos um probleminha, porque quando as máquinas chegam no campo, acaba formando o que nós chamamos de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É a substituição das máquinas, a substituição da mão de obra pelas máquinas, né? Por exemplo, agora no estado de São Paulo não tem mais o corte da cana, ou ainda tem, mas a maior parte do corte da cana é feita pelas máquinas. Isso reduziu bastante o número de trabalhadores do corte da cana no estado de São Paulo. É claro que as condições de trabalho no corte da cana também são bem penosos. É um trabalho bem difícil e árduo. Então, a mecanização das atividades agrícolas diminuiu drasticamente o número de oferta de trabalho no campo, e isso gera desemprego para muitas pessoas, daí o nome desemprego estrutural. O desemprego estrutural é visto também não só no campo, aliás, essa palavra ela surge da Revolução Industrial na parte da tecnologia na área da robótica, tecnologia cibernética, né? Quando as fábricas, boa parte da produção passa a ser realizada por maquinários, por máquinas programadas, né? E agora nós vemos um novo momento do que as pessoas chamam de inteligência artificial, né? Isso é uma forma de causar desemprego simples. Funções que antes eram realizadas pela mão de obra agora não precisa mais, são realizadas por esses programas, por robôs, por essas máquinas, né? E isso começa na indústria
na cidade, só que já afeta também o campo. Aliás, quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente vê o êxodo rural, boa parte do êxodo rural, por causa da substituição da mão de obra já por máquinas lá no século XIX, né? E agora a gente vê essa cena se repetindo no Brasil devido à revolução, a chamada Revolução Verde, que proporcionou aumentar a produção de alimentos no mundo com os alimentos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos, né? A soja transgênica e tal, e com agora maquinários, as semeadoras, as colhedoras, as colheiteiras, né? Para que mão de obra? E isso faz com que essas pessoas acabam ficando desempregadas e migram, né, para a cidade, saem do campo para a cidade. Não deixa de ser um problema. Falando então sobre a sociedade urbana industrial, já falando sobre o desemprego estrutural que tem o desemprego estrutural que tem gerado no campo, nós vamos falar o papel e a importância, o peso que as atividades agropecuárias está tendo no comércio mundial. O Brasil, nos últimos 15 anos, 15 anos, entre o ano de 2003, 2004, 2006 até 2010, o Brasil teve um momento na economia muito bom, pois o Brasil era um dos maiores agroexportadores de commodities. E o que é commodities? E o que isso tem a ver com a Organização Mundial do Comércio? É que quando a gente fala de Organização Mundial do Comércio, a gente lembra só de produtos industrializados. Só de produtos industrializados, potências econômicas, mas vai lembrar que se a população mundial está crescendo, as pessoas deixaram o campo para residir na cidade, alguém precisa produzir, e que está produzindo esses alimentos são maquinários, claro, controlado pelo homem, mas está lá produzindo em grande escala. Então aumentou-se o consumo desses produtos agrícolas e, por exemplo, nós temos o caso da China, que é o maior comprador das nossas commodities, dos nossos produtos agrícolas, como soja, frango, suco de laranja, minério de ferro. E aí nós exportamos, quer dizer, eles são os nossos principais clientes, a China, né? Então você percebe que eu preciso relacionar que a industrialização e a urbanização intensificou e muito a produção no campo, porque aumentou a demanda e a população vem crescendo e a população se torna mais consumista e a demanda no campo aumenta mais, e aí eu preciso melhorar os meus equipamentos, os meus maquinários, e boa parte da produção realizada no Brasil não é para atender o mercado interno, a população brasileira, mas sim o mercado externo. E o Brasil então passa a ser um grande exportador de commodities. O que são commodities, né? As commodities são produtos de ordem primária, de atividades primárias. Produtos agrícolas, produtos da pecuária, por exemplo, agrícola, como laranja, soja, cana-de-açúcar, milho, isso são commodities. E também de produtos minerais, petróleo, commodity, ferro, o minério de ferro é uma commodity. Então, todos os produtos de ordem agrícola, pecuarista e mineral, isso são commodities. E há um grupo
de empresários que acabam fazendo comércio, porque são os principais compradores e que fazem essas transações comerciais, eles acabam regulando os preços das commodities de acordo com o mercado, de acordo com a procura. Então lembra da lei da oferta e da procura? Quanto maior a oferta do produto e pouca procura, o preço do produto vai cair. Tem muito produto e pouca pessoa procurando. Pouca pessoas que ou tem o produto está em excesso, não está vencendo. Tem muito produto para pouca pessoas consumindo. Então o preço do produto cai. Quando é o oposto, a pouca oferta e muita procura, o preço desse produto sobe. E esse preço é regulado internacionalmente, então por dólar, né, regulado na moeda dólar, e internacionalmente, independente do país ou do lugar, ele segue uma regra internacional. Aí você vê qual o preço da commodity do milho, do petróleo, então ele vai regulando de acordo com a oferta e a procura, a lei da oferta e da procura. Ele também calcula os gastos ali, calcula a parte dos meios de transporte, o que foi feito para o produto chegar. Então é tudo calculado até o produto final. Então, quando as commodities estão com o preço em alta, quer dizer que tem muita gente procurando esse produto e poucas pessoas ofertando. O Brasil pegou um bom momento na economia em que o mundo passou a comprar, o mundo passou a consumir bastante, né? Ou seja, as pessoas querem comer, as pessoas querem comprar. E o Brasil vendia soja, o Brasil vende ferro. O ferro é ótimo para a industrialização, não preciso nem dizer, né? O minério ferro, o Brasil vendendo seu aço também. A extração de petróleo com pré-sal, quando o Brasil descobriu suas reservas de petróleo, aumentamos a produção de petróleo, isso ajudou. Então o Brasil está entre os grandes exportadores de commodities. Agora, outra palavrinha, né, que faz os negócios dessas relações comerciais de commodities, né, são as trading company. Trading company. O que é trading company? A trading company é as empresas, né, que regulam, que trabalham no comércio, intermediando esses produtos. As trading company que atuam no Brasil, eles atuam mais na área da soja, né? Na comercialização da soja, do açúcar, do álcool, são os principais produtos. Tranquilo, pessoal? Né? Os Estados Unidos, a gente fala assim, os Estados Unidos compra muito produto de commodity do Brasil. Gente, os Estados Unidos é um grande exportador de commodity também. Não pense que os Estados Unidos é um país industrializado, que os Estados Unidos não tem grandes propriedades agrícolas. Detalhe, os Estados Unidos têm grandes propriedades agrícolas e com tecnologia de ponta. Com tecnologia de ponta, né? Para exportar esses produtos, né? E ele consegue produzir em grande escala. Assim também, como um grande exportador, os Estados Unidos ao mesmo tempo é um grande importador, né? A economia estadunidense, americana ou norte-americana, ela é muito dinâmica, né? Ao mesmo tempo que exporta bastante, também importa bastante, porque tem uma sociedade consumidora intensa, uma sociedade consumista, né? Eu queria deixar aqui, só para encerrar, eu vou ser breve nesse vídeo,
breve com um vídeo de 15, quase 15, 16 minutos. Hoje, com todos os maquinários que existem no planeta, toda a tecnologia que já foi desenvolvida, o avanço científico que permitiu aumentar a produção de alimentos na Terra. Por que a fome na Terra? Os pesquisadores e cientistas dizem que toda a produção de alimento no nosso planeta dá e sobra para abastecer e alimentar a todos os habitantes. A todos. Qual que é o problema? Se nós temos capacidade de alimentar a todas as pessoas do planeta. O nosso problema é a forma e o sistema que adotamos para a distribuição desse alimento, que é o capitalismo. Eu não venho aqui fazer crítica ao capitalismo, tá? Também não venho defender outros, eu só estou dizendo que o nosso grande problema que nós precisamos ir para as próximas gerações e pensar e repensar, e por isso que nós estamos aqui para formar mentes pensantes e que surjam soluções, porque ainda há uma grande parte da população mundial que morre por desnutrição e subnutrição, falta de comida. Muitas pessoas ainda vão dormir esta noite sem colocar um pedaço de pão na sua boca, sem consumir nenhum tipo de nutriente, vitamina, proteína ou carboidrato. Infelizmente, a realidade do nosso mundo ainda é essa. Temos tecnologia, temos todas as condições para alimentar a população mundial como um todo. Mas ainda muitas pessoas morrem de fome por causa do nosso sistema de distribuição de alimentos. Tá? Só para encerrar, eu falei que só para encerrar, sempre surge outro assunto, é muita coisa para falar. Agricultura urbana. Já ouviu falar de agricultura urbana? Módulos, unidades de cultivo agrícola que surgem no meio do espaço urbano, né? Eu falo por experiência própria. Meu avô, né, que já descansa, ele cultivava numa horta em plena zona leste de São Paulo. Aí você fala, poxa, São Paulo, zona leste, né, no meio de toda aquela selva de concreto, no meio de todos aqueles prédios, aquele caos que é a cidade de São Paulo. Meu avô, foi um dos últimos trabalhos que ele fez em vida, foi trabalhar num tipo de atividade agrícola urbana. Então, são as hortas, unidades agrícolas. Tive professores que viajaram para Cuba, isso foi lá no ano de 2007, 2008, e eles falaram sobre unidades de cultivo agrícola dentro dos espaços urbanos como praça, né? Devido lá já era um outro problema, que era a escassez de alimento e falta de tecnologia. As pessoas passaram a cultivar em tudo que pedaço de terra que imaginava, eles estavam cultivando. Então uma praça virava uma horta. E hoje essa experiência, a gente fala, nossa, porque lá não, mas você vê em cidades, eu já visitei a cidade de Sorocaba, né, em que comunidades criaram hortas comunitárias no meio das avenidas, né? Claro, colocaram alambrado, colocaram grades, a comunidade cuida, e no meio da avenida as pessoas passaram a cultivar aqueles canteiros central, né? E que era bem largo, no caso da cidade de Sorocaba, passaram a cultivar esses tipos de produtos agrícolas. E é claro que aí vem uma turma e já tem
comunidades que defendem o não uso de agrotóxicos, produtos que não sejam transgênicos, sementes. Então, quer dizer, e essa agricultura urbana, os produtos, por incrível que pareça, são mais saudáveis do que produtos que vêm desses grandes produtores agrícolas, né, que muitas vezes têm uso intenso de agrotóxicos e outras coisas. Agora, falo para encerrar, agora para encerrar de vez. O Brasil, apesar de ser um grande exportador agrícola, um grande exportador de commodities, o Brasil depende de produtos químicos que são produzidos em laboratórios alemães. Aí você vê, para a gente pensar, somos um grande agroexportador, mas ainda dependente de países desenvolvidos como a Alemanha para consumir os seus produtos que são produzidos em laboratórios. E o Brasil não é autossuficiente, o Brasil não tem talvez tecnologia, não tem investimento nessa área para que produza seus próprios agrotóxicos ou biodefensivos, ou defensivos agrícolas, né? Esse termo aí de agrotóxicos defensivos agrícolas, quem fala defensivo agrícola é o produtor, o empreendedor do campo, defensivo agrícola, que vai combater as pragas. O agrotóxico, quem fala já tem uma outra visão de ideologia, uma outra leitura, falando agrotóxico porque vai fazer mal ao ser humano. É um dilema também, né? E com esses produtos químicos, esses maquinários, de fato, aumentou a produção. Mas também nós perdemos um pouco da qualidade desses alimentos. Dilemas, são dilemas, e a gente sempre aqui colocando eles para vocês, para pensar, né? Forte abraço, fica com Deus, Deus os abençoe. Estudem aí e façam bom uso do que eu falei. Na dúvida, perguntem, mandem as perguntas e a gente está pronto aí para responder. Tchau, tchau.